No vídeo de hoje, revelamos detalhes chocantes sobre as mensagens que vieram a público mostrando desvios graves de conduta por parte do ministro Alexandre de Moraes. Essas mensagens expõem interferências em laudos e decisões judiciais, levantando sérias suspeitas de uso político do Supremo Tribunal Federal. A instituição deveria ser a guardiã imparcial da Constituição Federal. Antes de tudo, quero frisar aqui que todo esse vídeo é baseado em notícias da grande imprensa, principalmente a Folha de São Paulo. Nada aqui está sendo inventado. Principalmente enquanto estiver sendo falado, nós vamos colocar alguns posts, algumas notícias de jornais referente a esse assunto. Além disso, discutimos aqui a reação dos outros ministros do STF que saíram em defesa de Moraes, levantando a possibilidade de corporativismo dentro da corte. Será que estamos vendo um alinhamento perigoso que compromete a credibilidade da mais alta instância do nosso judiciário? O papel do Senado, mesmo com evidências robustas, o presidente do Senado anunciou que não investigará Alexandre de Moraes. Seria isso uma conivência com as irregularidades mostradas e pela imprensa, ou simplesmente um medo de retaliações pelo STF? Pois é, exploramos as implicações dessa omissão e o impacto que ela pode ter na confiança do público, principalmente no que se refere à segurança jurídica no país e na integridade das instituições democráticas no Brasil. Então, vamos lá. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral desempenham papéis cruciais na manutenção da ordem democrática e no funcionamento das instituições brasileiras. No entanto, recentes revelações envolvendo mensagens de auxiliares do ministro Alexandre de Moraes levantaram sérias preocupações sobre o uso indevido dessas instituições para fins políticos, fugindo de suas funções constitucionais e desrespeitando o devido processo legal. As mensagens que vieram a público sugerem que auxiliares de Alexandre de Moraes, ministro do STF, e quando ainda presidia o TSE, podem ter atuado de maneira a influenciar decisões judiciais de forma politicamente motivada e enviesada. Essas mensagens levantam a suspeita de que o STF e o TSE foram utilizados como ferramentas para perseguir adversários políticos, em vez de se limitarem às suas funções constitucionais de guardiões da lei e da ordem. Tais ações, se confirmadas, e tudo leva a crer que aconteceram, podem representar uma violação grave das prerrogativas institucionais dessas cortes. A Constituição Federal do Brasil prevê que o STF e o TSE atuem de forma independente, imparcial e sem interferências externas, com o objetivo de garantir a aplicação justa da lei e a proteção dos direitos fundamentais de todos os cidadãos. O STF tem o dever de julgar ações que envolvam a interpretação da Constituição e proteger os direitos fundamentais. O TSE, por sua vez, é responsável por garantir a lisura do processo eleitoral. No entanto, as mensagens publicadas pelo jornal Folha de São Paulo sugerem que esses papéis foram distorcidos, com decisões sendo influenciadas por interesses políticos. Isso é particularmente preocupante em um sistema democrático, onde a separação de poderes é essencial para evitar abusos de poder. Quando os tribunais são utilizados para fins políticos, isso mina a confiança do público nas instituições e compromete a integridade do sistema legal. Para entender a gravidade das acusações, é importante considerar como o procedimento deveria ser conduzido corretamente.
O princípio básico é que qualquer ação judicial deve ser baseada em provas concretas e seguir o devido processo legal, que inclui o direito à defesa, a imparcialidade do juiz e a observância estrita das leis vigentes. No caso de um processo judicial, o magistrado deve agir com total imparcialidade, julgando com base nos fatos apresentados e não em influências externas. O STF e o TSE, como guardiões da Constituição e do processo eleitoral, respectivamente, devem garantir que suas decisões sejam fundamentadas na lei e nos princípios constitucionais, sem qualquer viés político. E para reparar as violações dos princípios básicos da Constituição cometidas por um ministro do Supremo Tribunal Federal, como no caso dessas acusações contra Alexandre de Moraes, o procedimento correto envolve uma série de ações jurídicas, institucionais e políticas. Esses passos são necessários para restaurar a normalidade da justiça e garantir que as instituições democráticas operem dentro dos limites da Constituição. O primeiro passo é a abertura de uma investigação formal e imparcial para apurar as denúncias contra o ministro. Essa investigação deve ser conduzida por um órgão independente como o Senado Federal, responsável por julgar ministros do STF em casos de crime de responsabilidade. Se as evidências forem suficientemente robustas, o Senado pode iniciar um processo de impeachment contra o ministro. Esse processo segue os mesmos princípios do impeachment presidencial, exigindo uma denúncia formal, análise prévia, formação de uma comissão e, finalmente, julgamento pelo plenário do Senado. Em caso de condenação, o ministro pode ser destituído do cargo e perder seus direitos políticos. Todas as decisões tomadas pelo ministro em questão, que possam ter sido influenciadas por motivações políticas ou que estejam em desacordo com a Constituição, devem ser revistas. Isso pode ser feito por meio de recursos judiciais apresentados pelas partes afetadas ou por uma revisão de ofício pelo próprio STF, que é a última instância. Se for comprovado que as decisões foram tomadas com desvio de finalidade, que é o que nos mostram as mensagens, ou em desacordo com o devido processo legal, essas decisões devem ser anuladas, restaurando os direitos das partes afetadas e garantindo que o julgamento seja realizado de forma justa e imparcial, se é que todo o processo legal não tenha sido contaminado e seja insanável. Para evitar que situações semelhantes ocorram no futuro, pode ser necessária, nesse momento, a implementação de reformas institucionais. Essas reformas podem incluir estabelecer mecanismos mais robustos de controle e fiscalização sobre as ações dos ministros do STF, como maior transparência nas decisões e a criação de um órgão de auditoria interna. Considerar mudanças nos procedimentos de nomeação dos ministros do STF para garantir que as escolhas sejam feitas com base em critérios técnicos e jurídicos e não políticos. Estudar a possibilidade de limitar os poderes individuais dos ministros do STF, estabelecendo regras mais claras sobre a atuação monocrática individual e reforçando a colegialidade nas decisões. Finalmente, é crucial restabelecer a confiança pública nas instituições judiciais. Isso pode ser alcançado por meio de campanhas de transparência, educação jurídica para o público e ações que demonstrem o compromisso das instituições com a justiça e a imparcialidade. A violação dos princípios constitucionais por parte de um ministro do STF é uma questão grave que exige uma resposta robusta e institucionalmente correta. A abertura de investigações, a revisão das decisões, a implementação de reformas institucionais
e o restabelecimento da confiança pública são passos essenciais para restaurar a normalidade da justiça no Brasil. Apenas por meio de ações firmes e transparentes será possível garantir que o sistema judicial volte a operar dentro dos limites estabelecidos pela Constituição, protegendo os direitos e garantias fundamentais de todos os cidadãos. Quando o corporativismo predomina, a independência do Poder Judiciário pode ser comprometida. As denúncias que vieram a público até o momento deixam claro todas essas violações por parte do ministro Alexandre de Moraes e seus auxiliares. Mesmo assim, alguns ministros do STF saíram em defesa de Moraes, bem como o Executivo Federal. Essa defesa de Alexandre de Moraes, por parte de alguns ministros do STF diante de acusações de violações constitucionais, pode ser interpretada de diferentes maneiras, e cada uma delas levanta preocupações significativas sobre a integridade e a credibilidade da instituição. Uma interpretação comum é que essa defesa pode ser um exemplo de corporativismo. O corporativismo ocorre quando membros de uma mesma instituição se unem para proteger seus colegas, mesmo diante de comportamentos questionáveis, em vez de promover a transparência e a accountability, responsabilidade. Esse tipo de reação é preocupante porque sugere que a lealdade ao grupo pode ser colocada acima do compromisso com a justiça e a legalidade. E a percepção pública de que as decisões judiciais são baseadas em critérios políticos ou pessoais, em vez de critérios legais, pode aumentar. Isso enfraquece a confiança da sociedade na capacidade do STF de atuar como um guardião imparcial da Constituição. Esse tipo de defesa cria um precedente perigoso, pois pode encorajar futuros desvios de conduta na crença de que haverá proteção dentro da instituição. Isso enfraquece a própria instituição, que deveria ser um bastião de justiça e imparcialidade, e compromete a credibilidade do sistema jurídico como um todo. Outra interpretação possível é que essa defesa possa ser vista como uma tentativa de proteção mútua entre ministros que podem estar preocupados com suas próprias condutas futuras. Ao defender um colega acusado de violações, outros ministros poderiam estar sinalizando que também esperam ser defendidos caso sejam questionados no futuro. Se a defesa de Moraes por seus colegas for motivada pelo medo de também serem investigados ou criticados, isso poderia indicar uma cumplicidade preocupante. Neste caso, a defesa prévia poderia ser vista como uma forma de proteção coletiva contra qualquer tipo de escrutínio externo, o que minaria ainda mais a legitimidade do STF. A percepção de que os ministros estão se protegendo mutuamente, em vez de garantir que todos atuem dentro dos limites da Constituição, pode descredibilizar o STF. O tribunal poderia ser visto não como uma instituição que garante a justiça, mas como uma entidade política que age para proteger seus próprios membros, independentemente de suas ações. Independentemente do motivo, a defesa pública de Alexandre de Moraes por outros ministros do STF em um contexto de acusações graves de violação constitucional levanta questões sobre a imparcialidade e a responsabilidade dentro do tribunal. O STF deve ser imparcial e transparente em todas as suas ações. Qualquer indício de parcialidade, seja na forma de defesa corporativa ou de proteção mútua, pode erodir a confiança do público na capacidade do tribunal de agir como um guardião justo da Constituição. Os ministros do STF têm a responsabilidade de agir com integridade e dentro dos limites estabelecidos pela lei. Eles devem estar sujeitos a escrutínio e responsabilização, como qualquer outro cidadão ou servidor público.
Se há suspeitas de conduta imprópria, é essencial que sejam investigadas de forma independente e imparcial. A defesa de Alexandre de Moraes por outros ministros do STF, em meio a acusações de graves violações constitucionais, pode ser vista como um sinal de corporativismo ou até mesmo de cumplicidade. Ambas as possibilidades são preocupantes e têm o potencial de enfraquecer a instituição STF, minando sua credibilidade e a confiança do público. O STF, como guardião da Constituição, deve estar acima de suspeitas de parcialidade ou proteção mútua entre seus membros. E qualquer comportamento que comprometa essa imparcialidade deve ser tratado com a seriedade que merece. O Senado seria a única instituição para corrigir eventuais desvios de ministros do STF. É fato que aconteceram situações robustas de transgressão à lei, conforme divulgado pela reportagem da Folha. E mesmo assim, o presidente do Senado, que é o detentor das prerrogativas para investigar ministros do STF, disse que não tomará nenhuma medida de investigação contra Alexandre de Moraes, o que, de certa forma, deixa de cumprir sua obrigação constitucional. Essa decisão do presidente do Senado de não investigar o ministro Alexandre de Moraes, mesmo diante de acusações tão robustas de transgressão à lei, levanta questões sérias sobre conivência ou temor de retaliação pelo STF. Ambas as possibilidades têm implicações graves para a democracia e a separação dos poderes no Brasil. Se o presidente do Senado opta por não investigar um ministro do STF, mesmo diante de evidências substanciais, isso pode ser interpretado como conivência. A conivência ocorre quando uma autoridade deliberadamente ignora ou minimiza ações que deveriam ser objeto de investigação, contribuindo para a manutenção do status quo, mesmo que isso signifique desrespeitar a Constituição. Em alguns casos, a decisão de não investigar pode ser resultado de alinhamentos políticos entre os poderes. O presidente do Senado pode estar evitando o confronto com o STF para manter uma relação de cooperação ou para evitar crises institucionais. No entanto, isso compromete sua obrigação constitucional de fiscalizar e garantir que todos, inclusive os ministros do STF, sejam responsáveis por suas ações. A omissão do presidente do Senado em investigar possíveis violações constitucionais de um ministro do STF pode ser vista também como uma falha em cumprir suas responsabilidades constitucionais. Essa atitude enfraquece o papel do Senado como um órgão de controle e fiscalização e pode minar a confiança pública na capacidade do Senado de atuar como um contrapeso eficaz ao Judiciário. Outra possibilidade é que o presidente do Senado tema retaliações por parte do STF. O Supremo Tribunal Federal tem poderes amplos, incluindo a capacidade de julgar processos que envolvem membros do Congresso Nacional. Esse poder pode criar uma dinâmica de medo ou cautela entre os senadores, que podem recear consequências jurídicas ou políticas caso decidam investigar um ministro do STF. A pressão institucional que pode ser exercida pelo STF sobre o Senado é significativa. A possibilidade de decisões judiciais que possam prejudicar interesses políticos ou pessoais dos senadores pode levar o presidente do Senado a evitar qualquer confronto com o STF, mesmo que isso signifique abdicar de sua função constitucional. Se o temor de retaliação pelo STF é o motivo subjacente para a omissão do Senado, isso sugere um desequilíbrio no sistema de pesos e contrapesos, checks and balances, que é fundamental para a democracia. O judiciário, nesse cenário, teria um poder desproporcional sobre o legislativo,
o que enfraquece a separação dos poderes e a independência do Senado. Independentemente de ser conivência ou medo de retaliação, a decisão do presidente do Senado de não investigar o ministro Alexandre de Moraes tem implicações profundas para a democracia brasileira. A falta de investigação não só compromete a credibilidade do Senado como órgão fiscalizador, mas também enfraquece a confiança do público nas instituições democráticas. A percepção de que figuras poderosas podem agir sem ser responsabilizadas mina a confiança pública no sistema de justiça e nas instituições governamentais. Isso pode levar a um sentimento de impunidade e desencanto com o processo democrático, enfraquecendo a participação cívica e a legitimidade do governo. A omissão do Senado pode estabelecer um precedente perigoso, onde ministros do STF ou outros funcionários públicos de alto escalão podem se sentir encorajados a agir fora dos limites da lei, confiantes de que não enfrentarão consequências. Isso pode levar a um ciclo de abusos de poder que se torna cada vez mais difícil de reverter. A decisão do presidente do Senado de não investigar Alexandre de Moraes, apesar de acusações graves, pode ser interpretada como conivência ou temor de retaliação pelo STF. Em ambos os casos, essa atitude compromete a integridade das instituições democráticas e enfraquece o sistema de freios e contrapesos, que é fundamental para a preservação da democracia. A ausência de uma investigação não só desrespeita a Constituição, mas também coloca em risco a confiança pública nas instituições e cria um precedente perigoso para futuros abusos de poder. Faze-me saber, Senhor, os teus caminhos. Quero andar na luz da tua direção. Ensina-me as veredas que me levam a ti. Tu és o Deus da minha salvação. Guia-me na tua verdade, Senhor. Minha alma espera em ti. Tu és a rocha que me sustenta. Minha esperança está em ti. Na tua palavra encontro a paz. Tua voz me chama a caminhar. Ensina-me a viver em tua vontade, pois só em ti posso confiar. Guia-me na tua verdade, Senhor. Minha alma espera em ti. Tu és a rocha que me sustenta. Minha esperança está em ti. Oh, 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 oh. Tua palavra paz, tua paz, tua voz me chama a caminhar. Ensina-me a viver de tua vontade. Só em ti posso confiar. Por cada passo, em cada escolha, teu amor é o meu farol. Eu sigo em frente, não vou temer, pois sei que estás comigo, ó Senhor. Guia-me na tua verdade, Senhor. Minha alma
ti. Tu és a rocha